Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos chegando para tabelar com uma pessoa importante no futebol goiano, que participou de diversas conquistas, já trabalhou nos 4 clubes da capital e ainda tem muito futuro pela frente na função como técnico de futebol. Ele já foi preparador físico, já foi auxiliar técnico, já foi jogador de categorias de base. E tem muitas histórias para contar de vários momentos importantes do nosso futebol nos últimos 20 anos. Eu converso hoje, a gente tabela, com Edmar Vasconcelos. Tudo bem, Edmar? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Ótimo domingo a todos. É um prazer estar participando do seu programa. Quem é Edmar Vasconcelos? Edmar é a pessoa que entrou para o futebol, né, através da preparação física, né, formei em educação física. E no futebol, né, tive passagens como auxiliar técnico e também como técnico. E hoje exercendo a função também de empresário no ramo de academias, né, mas uma pessoa que está focada, sempre teve seus objetivos, né, pessoa família e que hoje dentro do futebol, aguardando aí uma oportunidade, né, para voltar a exercer uma função que eu adoro. Quantos anos? 50 anos. 50 anos. Já quanto tempo de futebol? De futebol, 35 anos. 35 anos. E espera trabalhar até quando? Olha, até quando Deus permitir, né, tiver saúde e tiver clubes interessados no meu trabalho, né, então eu espero estar trabalhando. Claro que pode chegar um dia você sentir que não tem as condições, né, que se estiver numa situação que o físico não ajude, você tem que saber a hora de parar também. Você nasceu onde? Nasci em Buriti Alegre, Goiás. Buriti Alegre. E filho do seu? Jalbes Vasconcelos e Eleusa Vasconcelos. Me fale sobre o seu Jalbes. Meu pai faleceu tem 1 ano. Meu pai faleceu tem 1 ano, completando, né, agora. E uma pessoa que sempre procurou educar bem os filhos, muito séria, cheia de amigos, uma pessoa muito responsável. Ele é lá de Buriti Alegre mesmo? De Buriti Alegre. E a dona Eleusa também? Dona Eleusa, com saúde, graças a Deus. Ela nasceu em Tupaciguara, Minas Gerais. É a mãezona. Não fica muito longe ele não, né? Fica perto, né? Buriti Alegre para Tupaciguara? O Tupaciguara é triângulo, né? Uns fica 150 ali 150 quilômetros, perfeito. Mais ou menos. É isso mesmo. Quantos irmãos? Mais 2 irmãos, né? O Omar Vasconcelos e o Jarbas Júnior, né? E eu tenho 2 filhos, um casal, a Renata e o Danilo. Renata e Danilo. Já estão quantos anos a Renata e Danilo? Renata é uma criança, está com 18 anos já. 18 anos. O Danilo 17, né? Então, a Renata já está trabalhando comigo também na academia, né? Mas são uns filhos maravilhosos. Foi ano passado, parece que foi um dos filhos seus que teve problema, né? Foi a Renata teve internada, né? Foi uma infecção de rins, uma coisa assim, uma bactéria, foi uma coisa complicada, que ela ficou 1 semana internada, mas graças a Deus hoje ela está bem e está com saúde. Você ficou apavorado naquela época, né? Fiquei, mas depois, André, eu penso assim, Deus tem as coisas, né, como deve ser. Eu fiquei muito chateado, porque foi um jogo, no dia de um jogo que a gente tinha tudo para ganhar, né? A equipe inclusive jogou bem no Vila e Goiás, mas depois, no dia seguinte, eu tive minha filha saindo do hospital, então tem certas situações, né? Claro que não vamos misturar, mas você sabe que tem certas situações que acontecem como tem que acontecer. Então, no futebol, acho que esse jogo acabou também assim, esse jogo não, a campanha que nós fizemos, até me valorizando, até dentro do próprio Goiás, porque o pessoal não sabia do meu potencial como técnico, né? Sabia como preparador, como auxiliar, mas, enfim, aquela fase foi um pouco complicada, mas hoje está tudo superado. Você já é avô, não? Não, ainda não. Ainda não. Com a idade já, mas por enquanto vamos aguardar um pouquinho, né? A Renata e o Danilo vão aguardar. Tá certo. Como é que começou sua vida no futebol? Qual foi o seu primeiro contato com o futebol? O meu primeiro contato foi, assim, disputando campeonatos, foi no Clube Jaó. O Clube Jaó tinha uma equipe boa ali de Tampinhas, dentro de Leites. Depois eu fui para o Atlético, com 4 anos na base do Atlético. Por que você foi para o Atlético? Eu fui para o Atlético através de convite, assim, de amigos. Ou porque você era atleticano? Ou é atleticano? Não, eu tenho uma simpatia pelo Atlético, assim. Hoje você trabalha com futebol, né, André? Você sabe que você não tem um clube assim mais... profissionalmente, você defende aquele clube que você está. Mas quando você era menino, você era Atlético? Rapaz, eu era Goiás. Você era Goiás? Assim, só que quando eu passei a jogar no Atlético,
Aí você fica muito aquela assim, você defende seu clube jogando, ao mesmo tempo... Aí você nem queria saber de Goiás mais. Eu era em função do meu pai, né? Meu pai sempre no Estádio Olímpico ali, eu lembro bem. E então, assim, eu torcia junto com ele. Seu pai era? Mas se jogasse Atlético e Goiás, eu não queria nem saber. Seu pai era Goiás? Meu pai era Goiás. E aí do Atlético, você foi do Jaó para o Atlético? Do Jaó para o Atlético. Nesse período do Atlético, eu depois comecei a fazer faculdade. E aí fiquei jogando futebol amador, amador da capital, seleção universitária de salão, esses jogos universitários. E depois só mesmo trabalhando profissionalmente. Como jogador, você era um bom aluno? Rapaz, é engraçado que o pessoal falava que eu jogava bem, viu? Mas assim, você não pode ter uma... Hoje a referência é outra, né? Mas assim, na época também futebol não era uma coisa assim que vista com bons olhos no aspecto financeiro, vamos falar assim. Então, era dificuldade, você estudando, você tinha que trabalhar, então era mais complicado. Hoje já existe aí as facilidades que você sabe bem, né? E outra coisa que é bem valorizado, né? Hoje o jogador... Não, uma pequena, né, parcela, mas essa pequena parcela se dá bem. Você jogava em qual posição? Zagueiro. Zagueiro. Teria futuro? Eu acho que nos dias de hoje... Nos dias... eu acho que... assim, eu creio que daria para dar uma rodada, né? Jogou com gente conhecida? Os mais conhecidos, assim, é o Ademar, que passou pelo Cruzeiro, pelo Flamengo, a gente jogou junto ali na zaga. O Júnior Pezão, né? Que andou dando uma rodadinha também, e mais alguns, né? Alguns que assim não ficaram tão conhecidos, o Tiquinho, que era um meia muito habilidoso, alguns jogadores que depois não deram sequência também. E aí você foi estudar preparação física, educação física. Educação física. Se formou? Formei. Antes de formar, eu já tive um convite de ir para o Goiânia. Para fazer o quê? Para ser preparador da base, porque eu estava assim... Já estava estagiando? Estagiando. E nisso, depois eu formei, o pessoal do Goiás me levou em 87 para o Goiás, e aí eu fiquei um bom tempo, né? E nas categorias de base? Categorias de base, juniores, juvenil. Quem te levou para lá? Quem me levou para lá, na época, foi o professor Marco Aurélio, professor Luiz Márcio Tondato. E na época eu me lembro que tinha o Raimundo, que era diretor, e aí foi esse pessoal que na época... O Raimundo era o diretor do Amador? O Raimundo já era diretor do Amador lá, assim. Aí você foi para lá e teve seu primeiro contato. Isso aqui foi 80 aí? 87. 87. E na sequência? Na sequência eu fiquei um bom tempo ali no Goiás e depois comecei a trabalhar nas equipes profissionais, no Mineiros, passei pelo Anápolis. Acompanhando que treinador? Olha só, eu já trabalhei com vários treinadores, mas um dos primeiros que deu essa oportunidade de profissional foi o Luiz Dário. Depois trabalhei com o Roberto Oliveira, tudo pelo Mineiros. No Inhumas eu trabalhei com o Gomes, foi um técnico também que a gente trabalhou um bom tempo juntos. Depois eu fui trabalhar com o Hélio, né? Trabalhei com o Hélio. Antes eu trabalhei com o Roberval, não esquecendo, o Roberval. Trabalhei com o Hélio dos Anjos, rodei muito tempo com o Hélio, trabalhei com o Edinho, trabalhei com vários técnicos assim também nessa sequência. Porque eu fiquei um período também no Goiás que o Hélio não estava trabalhando no Goiás, né? Aí trabalhei com o Walter Nascimento, trabalhei com o Amado, vários técnicos aí. Se eu esqueci de algum, que me perdoe. Você via com otimismo essa carreira diante dessa... que eu imagino que deve ter tido dificuldade. Você trabalhar já de início assim no interior, trabalhar em time pequeno, às vezes o mês não tem 30 dias, né? Como é que foi esse início? Olha, eu até estava me lembrando, o primeiro clube realmente, quando eu saí, foi o Séries, que eu fiquei lá uns 2, 3 meses. Muita dificuldade, é o que você falou. Dificuldade, questão de estrutura, parte financeira, né? A gente sabia das limitações também do pessoal lá. E eu nem terminei o campeonato porque chegou um momento, teria que ir até para fazer compras, né? Compras para o dia a dia dos atletas, para alimentação. Passei por isso também no Rio Verde, de você chegar um momento que e você precisa, né? Eu como preparador físico, então os atletas ali, se a alimentação não está adequada, não adianta, pode ser o melhor preparador físico. Mas eu corri atrás... Faltava o quê? O básico? Faltava o básico, André, faltava o básico. Isso aí é uma coisa que muitas vezes te deixava, você perdia um pouquinho aquela motivação. Mas em compensação, passei no Mineiros, que o Mineiros é uma estrutura boa para a equipe, muito boa para a equipe de interior. E aí daqui a pouco você vai rodando, né? Mas aquilo ali sempre com a expectativa de melhoras, né? Tanto que eu depois resolvi, depois de um tempo, né? Depois de um tempo de rodar
por clubes aí fora do estado, resolvi, né, começar minha carreira de técnico, acreditando sempre que as coisas iriam melhorar. Como teve situações boas, também tiveram ruins, mas, enfim, eu creio que o futebol, quem entrar no futebol e pensar que só vai ser coisas boas, é muito difícil. Você tem que passar por etapas, sofre um pouquinho, né? Porque muitas vezes a gente vê algum técnico, vê algum jogador chegando aí onde chega, mas tem que passar por situações que são complicadas. E você disse que rodou o interior, Mineiro, Séries, tal, trabalhou com o Luiz Dário, trabalhou com o Roberto Oliveira. E na capital, como preparador físico de time profissional, qual foi o primeiro? De time profissional, o primeiro foi no Atlético. No Atlético? Atlético, 90. Em 90. Tanto que em 90 nós subimos, na época, né, da terceira para a segunda. Você foi preparador físico do Homero Cavalheiro? Junto com o Celso Rotti. Junto com o Celso Rotti? Trabalhei com o Celso Rotti. Era eu e o Celso Rotti. Correto. Foi uma experiência muito boa, né? Que ali fiz uma amizade tanto com o Homero quanto com o Celso. Foi seu primeiro título? Foi o primeiro título, realmente, o primeiro título já brasileiro, né? Da Série C. E na sequência? Na sequência, eu saí do Atlético, aí tive passagens, né? Pelo Inhumas, um acesso lá com Inhumas. Aí vim depois pro Goiás. Naquela campanha que o Goiás subiu em 94, eu era o preparador que fiz toda a pré-temporada, né? Inclusive a gente já estava no Campeonato Goiano. Você fez a pré-temporada, mas no campeonato não trabalhou, No campeonato foi porque o Gomes saiu. Naquela época o Gomes saiu e eu acabei saindo junto, que o Gomes que tinha Aí depois veio o Walter Nascimento. Veio o Walter Nascimento. E depois, em 95, eu voltei para o Goiás. Foi uma época que eu estava no Anápolis. O Anápolis muito bem. Foi aí que você conheceu o Hélio dos Anjos? Que conheci o Hélio. Daqui a pouco você vai contar essa história. Tudo bem. E ainda hoje você vai responder a pergunta na marca do pênalti. A pergunta mais difícil do programa que fica para o final. Você não sabe, mas quem está assistindo o programa fica sabendo agora qual será a pergunta na marca do pênalti para Edmar Vasconcelos. Projeto Newville, no Vila Nova. Por que não deu certo? Daqui a pouco, Edmar Vasconcelos, na marca do pênalti. Oi. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o Edmar Vasconcelos. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para sua casa, para o seu carro, se você precisa de embalagens, se você precisa de mais produtos químicos como tintas, massa corrida, isso tudo tem na 3A. Se é 3A, você pode confiar, com uma super loja na Avenida Perimetral Norte e atendimento também pelo telefone que está aí na sua tela. Edmar Vasconcelos, preparador físico, para não cair assim na rotina, né, dos treinamentos diários, tem que ter uma diversidade muito grande de treinamentos. Sempre se diz isso, né, que às vezes o jogador enjoou desse preparador físico. O trabalho do preparador físico às vezes não está motivando o jogador para trabalhar. É mais ou menos assim? Você tem que ter um repertório muito grande de treinamentos, você tem que ter uma liderança como tem um técnico? É verdade. Tem que ter. Hoje os preparadores físicos, né, estão muito bem assessorados.
também pela parte de fisiologia, né? Os fisiologistas dos clubes ali já programam. E dentro daquela carga, dentro daquele trabalho que é para ser realizado, aí entra o profissional que tem o quê? Variedade de trabalhos. E hoje o preparador tem que trabalhar a parte física, fazendo com jogos também, bastante jogos, competições entre os atletas, coisas que vão motivar. Porque se você for ficar só no físico mesmo, básico do físico, né, que seria, vamos falar, as corridas, circuitos, situações de força, de velocidade, tudo, aquilo ali também é muito desgastante. Então o preparador hoje, eu trabalhei com vários também, e hoje a gente vê que o preparador faz bastante isso, procura motivar o grupo nesse sentido, porque senão é complicado. Porque o jogador, uma coisa que pode ter certeza que são poucos, está mudando também essa coisa, mas não gosta muito de parte física. Eu acho que realidade. De todos os membros da comissão técnica, se você for fazer uma pesquisa, o que eles menos gostam é do preparador físico, né? O preparador físico e o técnico quando deixa na reserva. Mas assim, enfim, mas o preparador físico é o que... Até o preparador físico tem mais contato com o grupo até do que o técnico, né? Porque o preparador hoje, ele está presente em todas as situações, né? Regenerativas, após jogo. O preparador físico está na pré-temporada bem mais que o técnico, né? E hoje, com esse calendário também, é difícil, assim, o técnico ele tem poucas oportunidades ali para fazer os trabalhos, né? Táticos, técnicos. E aí, o resto é com o preparador, com o restante do grupo, né? O staff, que a gente diz, que é onde que o pessoal dá toda essa condição para a parte técnica. Você já lidou com muito jogador preguiçoso? Já. Tem jogadores, né, assim, por isso que eu te falo, principalmente na época da parte física. Porque depois, na parte técnica, não, você coloca a bola, você cria situações que são situações que próximas do que acontece no jogo. Então, aí o jogador já se motiva mais. Mas tem os jogadores que nós trabalhamos, né, e sem citar nomes, que com certeza poderiam chegar bem mais longe, poderiam chegar, ter ganho mais projeção, mais sucesso, mais dinheiro com a carreira. Jogador baladeiro, preparador físico, ele identifica? Olha, é uma coisa assim que o bom preparador físico, que o preparador físico também não é só ele chegar ali, ele tem que ter esse lado de sentir seu grupo. Ele tem que ver aquele dia o perfil do jogador, até o perfil físico dele ali, de chegar no outro dia, você está vendo se o jogador se dormiu direito, se não dormiu, e uma série de coisas. Se bebeu, eu trabalhei está de ressaca. A primeira vez com o Celso, eu lembro bem, o Celso Rotti chegava no outro dia assim, com os jogadores, ele ia conversar com o jogador, chegava bem próximo assim, para tipo, passar a mão, para tirar um pouquinho de suor, mas não era, ele me falava demais, era só para sentir se estava o cheirinho do álcool. Então você já vai, isso aí você pega, né, sabe. E hoje não pensa o jogador que a comissão técnica não identifica isso, não, porque identifica, o pessoal hoje sabe. Aí muitas vezes o preparador até certas situações, porque sabe que é um jogador que treina direitinho, é um jogador competitivo, muitas vezes faz até um trabalho diferenciado ali, sabe que não deve extrapolar, porque aí ficaria pior, que daqui a pouco vem uma lesão, mas o certo, todos nós sabemos que é o jogador aproveitar, vamos falar, num dia anterior, que no outro dia pela manhã não vai ter o treino, que está mais distante do jogo, isso que é o certo. É verdade esse teste teste de secar que se faz, que consegue saber se o jogador está propenso a ter uma contusão muscular? E muitos times usam, inclusive dia desse o Goiás utilizou, poupou o Ricardo Goulart e o Yarley de um jogo, porque havia esse risco. Isso é verdade? É verdade. Porque é o seguinte, essa sequência de jogos, né? Então o pessoal já faz uma avaliação, fisiologia hoje, como eu te falei, está bem avançada. O pessoal faz sempre essas avaliações pós-jogos também, né? Com os atletas. E identifica, né? Porque o jogador daqui a pouco, o nível dele muscular, né? Já está fadigado. Então tudo isso são coisas que vão dar referências para você segurar o jogador no momento certo, para não ter essas lesões. Inclusive, eu sei que o Goiás tem, quando o Atlético também já tem, e o Vila Nova, na época, nós tínhamos até pedido e tinha conseguido lá Agora também. Então, tem. Isso já é uma coisa boa, já ajuda muito, diferente de quando eu comecei a minha carreira, que os recursos eram poucos, você tinha que ter
muita habilidade ali, ter o máximo de cuidado, né? Claro, você já tinha uma literatura boa, mas esses detalhes você não tinha. Eu praticamente, quando eu trabalhei muito tempo sem ter nem um auxiliar de preparação. Hoje, para você ter uma ideia, você sabe bem, hoje você tem o professor que fica cuidando da parte de musculação, você tem o auxiliar de preparação física, você tem fisiologista, enfim, né, uma equipe que te dá todo o suporte. Também, naquela época, né, tinha time que não tinha nem preparador de goleiros. Verdade, O goleiro era treinado pelo o goleiro goleiro reserva. era treinado pelo goleiro reserva. Hoje as equipes estão tendo dois preparadores. Dois preparadores de goleiros. E isso é uma verdade. E como também teve equipes que muitas vezes o preparador físico era até um preparador físico prático. Ele não era nem formado, isso aí acontecia muito. É verdade. Como é que você conheceu o Hélio dos Anjos? O Hélio eu conheci em 95. Eu saí do Anápolis. Em Goiânia. Em Goiânia. Saí do Anápolis, vim para o Goiás, né? E na época o Goiás fez uma reformulação. Veio o Lapola com o Pedro Pires, o pessoal, e eu fiquei assistente na preparação, mas o Goiás não tinha auxiliar técnico. Você vê isso, uma coisa, né, não tão distante, mas não tinha. E aí o Hélio via potencial, né? E eu ficava fazendo essas duas funções. E nisso eu comecei como auxiliar técnico, em 96, e ele já me convidou para ir para o Vitória da Bahia. Você era preparador físico e auxiliar ou só auxiliar? Não, eu também fazia essa parte na preparação física fazia também. As duas? Fazia as duas. Já era auxiliar técnico? A equipe viajava, né? Eu tinha que fazer algum trabalho físico, alguns dias eram trabalhos técnicos, então eu já comecei a fazer esse trabalho. O que era assim a sua função? Assim, além de fazer os trabalhos quando não podia, no dia a dia, nas definições, você participava também? Participa. O Hélio compartilhava isso com você? Assim, no primeiro momento, quando ele chegou no Goiás, porque tinha o Pedro Pires, nas viagens eu não viajava. A partir do momento que o professor Pedro saiu, eu já fiquei o preparador titular. Naquele campeonato de 95, eu fiquei praticamente quase todas as partidas, eu já estava de preparador no brasileiro. Físico, no brasileiro, aquele ano. E então, assim, mas sempre uma troca de ideias, né, consulta. Tanto que depois de um tempo eu passei a trabalhar com o Hélio de auxiliar técnico, eu sempre saía para fazer relatório dos jogos, o dia a dia no clube, né? Você participa. Hoje o técnico tem que sempre consultar seu assistente, até porque muitas vezes a visão é outra, né? Então, isso aí é uma coisa... E hoje os clubes já têm 3 assistentes técnicos, aí vários clubes já têm. Já teve alguma vez, às vezes, do Hélio preparar uma escalação e você notar que alguma coisa estava errada? Você fala, Hélio, por que você não faz assim? Já acontecia? Tem, assim, Você já conseguia convencer? Eu tinha minha habilidade para falar com ele. Você ia dando ali uma conversadinha daqui e dali. Por quê? Porque aí você sabe que nessa hora, né, a partir do momento que eu passei a ser técnico também, você tem que definir. Você tem que ouvir, você tem que saber ouvir. Eu posso ouvir de um dirigente, eu posso ouvir do pessoal da imprensa. Hoje em dia é isso, o técnico inteligente, ele tem que fazer isso, escuta ali uma coisa ou outra. Agora, só que tem uma coisa, na hora que você vai para definir sua equipe, o seu treinamento, a sua parte tática, você tem que estar sabendo o que você vai fazer, você tem que estar convicto. Aí, por mais que alguém está falando alguma coisa contrária ali, mas é a hora do técnico com o grupo. Tem que ter a decisão. Aí tem que ter a decisão. Eu não estou dizendo assim, nem é só o Hélio, não, né? Todos que você já foi auxiliar. Você foi auxiliar da Edinho, você foi auxiliar de outros técnicos. E o cara ter uma dúvida e chegar, rapaz, eu não sei quem eu coloco. Já aconteceu assim de te pedir uma ajuda para definir a equipe? Já aconteceu. E já aconteceram assim, porque isso aí é uma coisa que de repente você fala, olha, vamos por aqui, né, tal jogador, a gente está sentindo que está melhor, pode render, mas pode ser o dia que o cara não vai jogar. E aí você já viu como que você fica, né? Então, assim, mas você tem que ter sua opinião também. Já aconteceu de técnico brigar, de falar, como que você me fala que esse jogador é melhor que aquele outro? Mas é porque o jogador entrou mal no jogo. Em compensação, já teve algumas vezes, de você falar, olha, eu acho que vamos por aqui. E dá certo, isso aí é... Aí o cara vem, ó, valeu aquela Bom dica. demais, hein, professor? Bate nas suas costas e fala, você sabe muito. Mas quando perde, né? Mas futebol é isso, né? São os resultados. Mas a gente procura fazer sempre dentro do dia a dia, dentro dos acontecimentos, para a margem de erro ficar pequena. É isso aí. E em alterações?
Que fica com o radinho lá. Não, você já deu muitas dicas? Com certeza tem que dar essas dicas, né? Porque essa é uma função do auxiliar técnico. Você tem que dar as dicas. Inclusive, durante o jogo, algum jogador fala, olha, tal jogador porque isso aí você também já tem... Para mim, ajudava muito, né? De saber um momento que o jogador já começava cansaço. E jogadores também, de repente, que está mal tecnicamente. Tudo você vai passando a informação, né? E de algumas opções, e o técnico também troca essa informação. Isso aí sempre acontece, o técnico troca, pergunta o que você acha, que eu estou pensando em colocar fulano, você acha que já é o momento, não é? Então, tudo isso ali pelo radinho, você pode saber que tem que ter. Não adianta, então, para que levar o rádio para lá, se não for dar essa oportunidade para essa troca de informações. Quem vê o jogo melhor, quem está lá na beira do campo ou quem está lá em cima? Se você for olhar pelo ângulo, que é quem está em cima. Quem está em cima. Quem está em cima. Inclusive, vocês sabem bem quando vocês estão ali, o campo ali, né? A visão do campo é muito boa. Principalmente se você ficar atrás de um gol numa posição mais alta, muita gente pode pensar que isso não, mas é que você pega o posicionamento direitinho dos jogadores, como se você estivesse colocando num quadro. Você pega enquanto você está bem no meio campo, você não tem, assim, às vezes, esse posicionamento, principalmente do lado contrário do que vocês estão, é mais complicado. Então, isso aí, a maioria do pessoal, assim, eu gostava muito de ficar numa posição assim. Atrás do gol. Até porque, tudo bem, você não estaria vendo o ataque e a defesa da equipe ao mesmo tempo, bem próximo, mas você via no primeiro tempo uma situação, no segundo tempo você via outra, mas ali é simples, quando você chega, de repente você já posiciona, olha, o time vai jogar, você está com 3 zagueiros ali, começa o jogo, tudo, você já vai vendo o posicionamento, principalmente que você está nessa linha reta, porque quando você está nessa outra, como eu te falei, complica um pouquinho, mas isso tudo é questão de tempo, experiência, às vezes você senta também numa posição ali, como a posição de vocês, rapidinho você já tá pegando quem está fazendo qual função e como que é, mas é importante isso aí. Daqui a pouco quero saber das suas outras passagens, dos times que você já trabalhou, sua passagem também pelos Emirados Árabes, como é que foi lá, e muito mais da sua carreira. E ainda hoje, Edmar Vasconcelos vai responder a pergunta na marca do pênalti. Projeto Newville, no Vila Nova. Por que não deu certo? Daqui a pouco, Edmar Vasconcelos, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Edmar Vasconcelos, contando sua história como auxiliar técnico, como preparador físico, como técnico de futebol. A melhor função é de técnico de futebol? Olha só... É a que você quer, né? Que não, você quer porque eu passei por etapas, né? Agora, a função de técnico, ela é desgastante, né? Uma cobrança que existe, cara, grande, porque é você que coloca aquela equipe para jogar, você que faz as substituições, independente de quem está auxiliando, quem está, né? Mas, assim, eu creio que de técnico também você chegar naquele posto que você tem o comando, é um posto que você... a probabilidade de uma remuneração maior. Então, tudo isso, né? E, claro, que você pensar que não, mas todos os técnicos gostam
de quando tem uma situação que está bem, que ganha um título, que ele é lembrado, que ele é convidado para programas esportivos, que ele passa na rua e é reconhecido. Isso aí faz parte. Quanto à figura do auxiliar, né, ela passa mais assim, desapercebida. A figura do preparador físico hoje tá melhor, está mais visualizada, mas todos nós temos, né, temos esse lado, desse lado também de vaidade, assim, de poder conseguir algo na carreira e esse reconhecimento. Isso é uma coisa assim que eu quero passar, já passei algumas situações, né? Claro que primeiro profissionalmente, você se dá bem profissionalmente, mostrar para você mesmo que você tem capacidade, satisfazer sua família, mas fora disso, todos nós gostamos assim de ter esse reconhecimento. E é uma função também de maior risco, né? Com certeza. De maior risco. Com certeza. Às vezes é mais fácil um preparador físico continuar num time, um preparador de goleiros, um auxiliar técnico continuar num time, mas o técnico se cair, caiu, né? Hoje, então, né, cobrança muito grande por resultados, não tem aquela espera, mas isso é uma verdade. Existe também o ônus, né, da coisa, porque o técnico também, ele quando a coisa não está legal, família sente muito mais, é uma série de fatores, como você falou. Eu, como auxiliar técnico, tudo bem, que o goiano, né, e muito conhecimento, graças a Deus, aqui em Goiânia, mas muitas vezes você sai, você vai para um lugar, você fica ali, você tem mais liberdade para fazer as coisas, como preparador também. O técnico não, o técnico você fica mais vigiado, vamos falar assim, você fica, o pessoal está mais ligado ali, né? Hoje os técnicos têm que ter bastante cuidado, porque o futebol também, ele muda muito de um jogo para o outro, está próximo, né, as partidas, então não adianta nada ficar expondo aí por uma vitória, daqui a pouco, né, um dia de uma derrota, você pode estar sendo da mesma forma muito cobrado, então os técnicos têm procurado preservar, mas isso aí também a própria torcida também, com a imprensa, que tem procurado orientar dessa forma, entende também que a pessoa é um ser humano, que ele tem, não é porque perdeu um jogo também, que ele não pode sair com a família um dia, ir ao shopping, ir a um restaurante, né? E técnico ganha bicho dobrado? Alguns técnicos ganham. Eu já trabalhei com vários que ganhavam bicho dobrado. Não é uma regra geral, não? Não. Às vezes tem alguns técnicos que o mesmo valor do preparador, o mesmo valor até É porque do preferência assistente. dele ou porque... Isso aí existia mais antes, de um tempo para cá diminuiu um pouco, né? Que aí o pessoal do clube, isso vai muito também do que ele exige e se o clube permite. Mas tem bastante ainda. Mas é a regra geral? É a regra geral. De ser dobrado? De ser dobrado. Corre risco, né? Corre risco maior no clube. Eu acho que é justo. Eu acho que é justo o bicho dobrado. Tem muita coisa justa também. Eu acho que é justo o técnico ganhar mais. Claro, não vamos nem aqui discutir, por exemplo, que o preparador físico, é como eu falei, o preparador físico às vezes vai até trabalhar mais, e os técnicos sabem disso. Mas, assim, é como um risco maior, como você disse. O preparador, ele pode ficar vários e vários anos, né, se mantendo, um auxiliar técnico, exemplo disso a gente tem vários por aí, né, o próprio São Paulo, com o Milton, outros clubes, o Mauro está no Corinthians, vários outros que vão mudando o técnico e eles continuam, são preparadores considerados da casa, e isso aí é uma coisa que, se você for pegar durante vários anos, né, é considerável, porque o técnico a coisa fica muito, de repente, assim, muito rápida, né, perde uns jogos, já vai mandado embora, então, normalmente o técnico tem um salário um pouco acima. Dirigente de clube dá palpite em comissão técnica? Dá palpite, isso aí pode ter certeza, que assim, tem alguns dirigentes que não. Tem dirigente que manda recado, é desse jeito, ele não quer aparecer não. Como assim? Manda recado, ele através de outras pessoas, até da própria comissão técnica, faz chegar alguma coisa no ouvido do técnico, ele não vai diretamente. Agora, tem dirigente que não, tem dirigente que chama o técnico para conversar. Eu até vou falar, sabe, André, eu tenho uma opinião assim hoje, eu era mais com certas coisas, já sofri um pouco em relação a isso. Mas eu acho que hoje o dirigente de futebol, ele tem até um direito de chegar e conversar. De conversar, de emitir a opinião dele, até porque o técnico também não é um dono da razão. E daqui a pouco um dirigente chega, ele pode estar te abrindo os olhos em alguma situação, não vamos falar só diretamente a escalação de uma equipe, mas em situações que estão acontecendo dentro do clube, né? Envolvimentos
da torcida, da imprensa. Então, eu creio que isso aí existe e não vai deixar de existir, não. É aquele negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo? É por aí. Agora é o seguinte, você também tem que ter sua postura. A sua autonomia. Autonomia, mostrar com a diretoria, conversou, olha, vocês podem conversar isso, aquilo, mas a definição Você pode dialogar, mas não pode ser um pau mandado. Não. Se for para ser dessa forma, é melhor nem começar a carreira. Você já passou por alguma situação assim constrangedora com o dirigente? Já mandaram um recadinho assim, mas o recado voltou, né? Para escalar A ou B? Ah, mandaram recado. Não, eu vou te ser sincero, às vezes o pessoal pode ter pensado assim, porque o meu último clube, Vila Nova, o clube de massa, não, Vila não. Vila, o tempo que eu estive no Vila, assim, não teve uma situação dessa de hora nenhuma dirigente mandar recado, ou por mais que eu, vamos dizer, entre aspas, eu começando minha carreira, mas tive situação, no próprio Grêmio Mense, tive uma situação lá. No Grêmio Mense você teve? Tive uma situação, porque era clube de empresários, né? Então, cada empresário ia ali na diretoria e queria ver seu jogador na vitrine, então andaram mandando recado. É por isso que do Grêmio Mense você não passou da pré-temporada? Foi por isso. Foi basicamente por isso, né? Pode ter sido uma outra situação também, mas assim, pelo que eu sentia do grupo, inclusive até após a minha saída, o grupo estava tranquilo em relação ao meu trabalho, mas ali era um grupo tinha 18 atletas e deveria ter uns 10 empresários, né? Então, complicado, né? Todo jogador, se você deixar um fora do jogo, você mexeu com o jogador de um empresário. Se você escala, você está escalando o jogador de um empresário. Era o Adson que comandava na época, né? O Adson, ele tinha com os portugueses ali, ele tinha praticamente a gerência, ele tinha uma parte lá também com o pessoal, mas assim, eu sei que na época era complicado também devido a isso, que era um clube de empresários, então era muito difícil para ele também administrar esse tanto de empresários. Ele te sugeria escalação, Adson, ou não? Através dos empresários? Você tinha alguma determinação para escalar A ou B? Não, assim, não teve essa situação, não. Isso aí foi uma percepção que eu tive, porque a partir do momento que quando tirava algum jogador dos amistosos que a gente foi fazendo, situações, tinha muitos empresários que acabavam que através de algum membro da comissão chegava um recadinho, aquela coisa, falar, se você não colocar o fulano para jogar, o empresário dele falou que você não vai chegar a lugar algum. Essa pressão que existia. Eu falei, olha, vou fazer o meu trabalho dentro do que eu vi que era o correto, quem merecia, tanto que a equipe que praticamente nós montamos na pré-temporada foi a equipe que chegou em terceiro lugar no campeonato, né, na semifinal com o Goiás, foi até, me parece, para a Copa do Brasil. Então, o trabalho estava direcionado. Mas isso aí, os técnicos, muitos estão sujeitos aí. Você tem que hoje eu acho que eu administraria melhor certas situações também. Na época eu também era mais assim, já batia mais de frente, né? E hoje você pode bater de frente de uma outra forma, de uma forma inteligente. Você ficou muito chateado? Na época eu fiquei realmente chateado, mas isso é passado, né? E a gente sabe que pelas circunstâncias lá de como era o clube, eles tinham as razões deles. Vamos lá, depois que você conheceu o Hélio no Goiás em 1995, aí você já começou a rodar para fora do estado. Vitória da Bahia. Fui para Vitória da Bahia. Depois eu ainda retornei para o Goiás durante um período. Depois eu saí, fui para o Juventude, fomos para o Vasco da Gama, fomos para o Gama, Paysandu, Guarani, né? Como é que foi trabalhar com o Eurico? Sport. Euricão ia para dentro da sala lá. Ele chegava lá e assim, mas ele falava que, olha, eu tô vendo que tal jogador, de repente parece que ele tá melhor, o que você acha? Assim, ele dava aquela... Bem educado. Bem educado. Junto com o Isaías Tinoco ali, o Isaías só, chefe, só aceitando ali, né? Mas a coisa vinha mais ou menos, mas assim, o Hélio ele tinha aquela habilidade também para... Sabia, falar, olha, eu tô pensando nisso porque assim, aí o Euricão dava aquela recuada, mas tinha que ter um resultado, né? Porque daqui a pouco... Porque é isso também, o dirigente... E pagamento sempre acha que tem razão na maioria das vezes. E pagava direitinho? Olha, eu paguei meu apartamento uns 3 meses lá, mas não recebi nada. Do clube, não. Do clube, não? Não. Foi até um dos motivos que nós saímos, né? E lá realmente fase muito complicada e... Tá na justiça? O Hélio entrou na justiça, né? Eu na época, fiquei como testemunha e a coisa está, até hoje, já tem 10 anos que está por aí, não tenho tantas notícias assim, porque o Hélio que
ficou coordenando isso aí. Então, se o Hélio receber, aí lá tem a sua parte. Ficou para receber de todo mundo. Espero receber pelo menos os meses que eu trabalhei, né? Isso aí a gente... Vamos ver. Vasco, Grêmio, Juventude, Guarani. Guarani, Paysandu, Sport Recife. Paysandu lá com o Hélio também. Paysandu com Hélio. Sport Recife. Sport Recife. Gama, né? Vitória você falou. foi o Gama. Fortaleza. Fortaleza eu não fui, na época eu não fui, na época eu estava aqui em Goiânia. Náutico. Também não. Emirados. Emirados fui. Trabalhamos foi bom lá? No Al Nassr. Olha, André, não foi muito bom não. Pouco tempo, né? Poderia ter ficado mais. Para ganhar uns petrodólares. Lá você, assim, para o pessoal que é o staff, preparador, auxiliar técnico, esse pessoal, você não ganha bem não. Mas você lá tem uma condição boa para guardar, né? Porque, e tem também sempre uns bichos bons, as gratificações boas, né? Mas assim, se tivesse ficado um tempo, eu até queria ter ficado mais, mas não deu certo. Mas foi uma passagem boa lá, uma experiência muito boa. E na seleção da Arábia que o Hélio foi, você não teve a oportunidade de ir, não? Não, a seleção da Arábia, o Hélio foi numa época que eu estava aqui em Goiânia também. Foi antes, ele foi em 2006, por aí 2007. E que você estava seguindo a carreira solo? Na época, nessa época eu fui até fazer uma coordenação de um trabalho através de um amigo no Itaúsu, que foi da terceira para a segunda, aquele projeto para ver se subia, que nós levamos o Túlio Maravilha. Então eu estava participando ali e depois, passei na Canadense também, e depois eu... Não era melhor ter ido com ele, não? Ao invés de ter mexido com Itaúsu e Canadense? Era. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. É porque na época eu tinha voltado para Goiânia e eu não estava trabalhando com ele. Mas se tivesse, na época, havido convite, eu iria. É porque não houve convite na época. Então a gente tem que também respeitar, né? E não foi aquela vez que eu fui. Mas da outra vez já deu certo. E foi uma passagem boa, né? Cultura bem diferente. Situações que é bom para os profissionais, de repente, passarem. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com a pergunta. Na marca do pênalti. Deu uma falhazinha aí, né? Eu faço. Ok. E daqui a pouco a gente volta com a pergunta na marca do pênalti para Edmar Vasconcelos. Projeto Newville, no Vila Nova. Por que não deu certo? Daqui a pouco, Edmar Vasconcelos, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Edmar Vasconcelos, técnico de futebol, que está aberto a propostas, né? Está aberto. Aguardando oportunidades. Aguardando oportunidades. Como eu teve algumas situações, né? Tiveram algumas situações, mas devido até uma etapa aqui de transição, né? Eu também estou montando uma academia, mas assim, sempre aberto, né? Porque não teve uma situação que realmente agradasse. Mas estamos abertos a propostas e dentro do projeto aí, devo logo estar voltando aos gramados aí. E a academia, como é que está? Está indo bem, né? Outra unidade agora no Parque Flamboyant. É Sport Fit? É Sport Fit.
jabazinho, né, para nós. Então, assim, a Sport Fit agora está recém-inaugurada e a do Areião já tem 7 anos. É um mercado muito concorrido, mas a gente procura ter um diferencial. Eu creio que com o tempo, né, credibilidade aí, e atendimento, e uma série dos parceiros, né, também. Então, eu creio que vai dar certo. Quais são as suas passagens como treinador? Como treinador? Interino, vamos dizer, interino é pouco, né? Várias, mas, né? Foram várias. No Vitória, eu passei, né, no Anápolis, agora no próprio Goiás, né? Agora, dirigindo mesmo, foi o Goiânia, o Grêmio Ilmense e o Vila Nova. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis de escritório, procure o Shopping do Escritório. Ligue 3531-5600. Pode acessar também o site shoppingdoescritório.com.br. Lá tem um mostruário com todos os produtos, com o móvel que você está precisando para o seu escritório aí na sua casa, para o escritório da sua empresa, está lá no Shopping do Escritório. Entre em contato e faça o melhor negócio. E o Shopping do Escritório lhe presenteia com uma cadeira giratória, viu, Edmar? Muito obrigado. Pode escolher a cor. Ao pessoal. Pode ser verde, tem vermelha, tem preta. Vamos à básica, a preta. A preta? A preta. A maioria vai na preta para não se complicar, né? Não complicar. Vou colocar lá na academia, obrigado. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti, aqui na tela. Projeto Nilville no Vila Nova, por que não deu certo? E a pergunta vai até para você, porque você, assim, esteve integrado ao projeto, pela sua ligação com o Hélio dos Anjos, de muitos e muitos anos, desde 1995. Então, se você for contar de 2011, né, já dá 16 anos, né? Que eu conheço, sim. De trabalhar, eu acho que eu trabalhei uns 9 anos. Uns 9 anos. E a sua ligação fraterna, né, a sua ligação de irmão, com o empresário Omar Vasconcelos, o seu irmão, que fazia parte também do grupo da Nilville. Por que não deu certo, Edmar? Olha, primeiramente que estava bem elaborado o projeto, mas o projeto, para dar certo, a primeira coisa, você teria que ter já os parceiros, né? E isso foi promessa que aconteceu, no entanto, não chegou, esse dinheiro não chegou. O Cizenando, uma pessoa muito séria, uma pessoa que eu penso assim, que o futebol perdeu, né? As intenções, assim, e ele queria muito fazer com que o Vila Nova crescesse, subisse para a primeira divisão, mas faltou realmente, nesses momentos, nesse lado que eu te falei, dentro do orçamento, e ele teve que começar sempre a participar, como o Omar também participou, colocando, né, e tentando, de alguma forma, segurar, mas isso aí você sabe, que chega um momento que aí não tem como, começa a atrasar, começa a ter situações que aí ficou inviável. Vocês tinham promessa de patrocínio? Tinha. Do governo? Também. Também. Me lembro de ouvir falar isso na época. Tinha oposição ao trabalho de vocês na diretoria do Vila? Esse foi um dos fatores também, que mesmo, aí já é o quê? Não é nem o lado financeiro, tudo, mas teria que, a partir do momento que a Nilville entrou, o Cizenando entrando, né, o Omar participando, assessorando, deveria ter o quê? Definir certas situações, fechar mais o clube. Daqui a pouco essa oposição que você falou aí, ela já deveria, olha, nós estamos pagando a conta, nós vamos agora nós vamos mandar. Vai ser assim, pronto e acabou. Mas aí ficou contemporizando, ficou prorrogando certas situações, e aí aquilo ali dentro do clube acabou tendo pessoas que trabalhavam puxando para um outro lado, o ciúme todo que existe. Então isso aí foram coisas também que atrapalharam. Claro também que atletas que foram contratados, que realmente não responderam à altura, né? Tudo isso também interferiu, porque se você tivesse tendo resultados ali, né, no campo, aquilo ali a coisa poderia se estender, patrocinadores e várias situações. Então, isso aí eu creio que essas circunstâncias aí foram que fizeram que o Nilville não tivesse um sucesso
E, infelizmente, até porque, não vou falar nem para o Omar, mas o Cisanando, que é uma pessoa ligada ao Vila Nova, que o Vila Nova hoje praticamente perdeu essa pessoa. O Omar foi o primeiro a sair? O Omar saiu, foi o primeiro a sair, se não me falha a memória. Depois teve o Daniel, que saiu, juntamente ali na época do Cisanando. O Omar Daniel ainda conselheiro do Goiás. Tinha como dar certo um conselheiro do Goiás tomando conta do Vila? Olha, André, na verdade, assim, o Omar ficou mais ali assessorando o Cisanando pela amizade que ele tinha com o Cisanando. Né? O Omar, tanto que isso foi acho que um dos motivos. Porque se o Omar pudesse, até como você falou, a ligação dele maior com o Goiás, se ele pudesse ir para dentro do clube, delinear certas situações, eu creio que a coisa poderia ter dado mais, chegado a algum lugar. Mas como o Omar era uma pessoa que ficava mais como ali junto com o Cisanando, participando, tentando ajudar de alguma forma, então esse também é um dos fatores, porque é difícil, porque o pessoal sempre relacionava essa situação. Embora o Omar tinha lá como conselheiro no Goiás, mas que o Goiás procurou o Omar em algumas situações de uma necessidade crítica até, em termos de campeonato, quando o Goiás estava embaixo, que precisava alguma situação para que a equipe não caísse de divisão, e porque o Omar é muito bem relacionado, mas assim, normalmente nunca deram oportunidade para o Omar no Goiás. Então, isso aí era uma coisa que não tinha esse vínculo todo. Tinha o vínculo de quê? De vínculo como, uma época até colocaram, Edilmar é sócio do Goiás. Tudo bem, o meu título lá foi uma forma de muitos anos do Goiás, que o pessoal resolveu colocar o título, mas eu não tinha um envolvimento lá de sócio, como o Omar não estava tendo aquele envolvimento de conselheiro. Então, eu acho que isso também foi uma das situações, mas é muito complicado, porque essa situação de Vila e Goiás, principalmente, tem que, assim, eu imagino que de profissionais tem que mudar um pouco. O Goiás já leva mais alguns profissionais do Vila. O profissional que passou pelo Goiás, quando vai para o Vila, existe uma certa recusa assim, do pessoal, mesmo que por trás ali, né, não dá aquele devido valor que deveria dar. Não é visto da mesma maneira. Não é visto da mesma maneira. Eu, por ter trabalhado no Goiás, ter trabalhado no Vila, falo assim. Agora, você sabe que existem, né? Existe aquela situação mesmo dos torcedores, que a gente respeita. Isso aí é lá de dentro do clube. Isso aí é uma coisa que teria que mudar com o tempo. Eu me lembro que o Hélio chegou, vocês chegaram, e já foram fazendo uma revolução no clube. Tá todo mundo elogiando. De repente, o Hélio saiu, foi para o esporte. Você deu continuidade. E depois o Hélio voltou. O que mais prejudicou o Vila? Foi a saída do Hélio naquele início do ano? Ou aquele retorno dele depois do Heron? Acho que foi a saída. A saída? A saída porque, como você falou ali, muita coisa dentro do clube estava andando. Eu posso te falar que da estrutura do clube ali, o Vila Nova de vestiários, a parte do refeitório, fisioterapia, o Vila Nova vinha parado há uns 20 anos. Eu já tinha passado no Vila Nova em 94, né? Vamos pôr aí 18, em 94. Só que depois continuou a mesma situação. A partir daquele momento ali, começou a ter essas mudanças, que isso aí também, vão falar, pô, mas aí mudou isso, mas o time caiu para a terceira. Mas se você tem isso dentro de um clube, você pode ter certeza que isso é estrutura. Com o tempo, aquilo ali dentro de um clube vai representar. É como hoje o Vila Nova tem lá o CT, campo bom e tudo. Ah, mas o Vila Nova tem um CT, mas depois que teve o CT não está conseguindo. Mas aquilo ali você pode ter certeza que com o tempo, até porque tem o trabalho das categorias de base, várias situações, que para o clube isso vai ajudar muito. Então a saída dele quebrou essa sequência que estava tendo. Outro fator, até que ponto os jogadores ficaram contra o Cisanando depois daquele jogo em que o Cisanando chamou ele de frouxo? Isso aí pesou? Isso aí você que estava no grupo, você que estava lá junto com o Hélio, você sentiu que isso pesou? O jogador fica sentido, né? Fica sentido. Realmente eles ficaram sentidos, mas foi uma coisa também que depois não teve rancor. Os jogadores depois, inclusive, tiveram reunião com o Cisanando e aquilo ali, né? Mas assim, naqueles momentos, realmente pesou um pouco. Agora, a intenção do Cisanando, pelo que eu notei na época, era dar uma mexida com o grupo, né? Mexer com o brio dos jogadores. Agora, hoje, o jogador de futebol, você sabe que tem muitos que reagem de uma forma, né? E outros de outra, por tudo. Por empresários que estão toda hora
ali, paparicando, é uma coisa ou outra. Então, hoje, tem jogadores que eles estão mal acostumados, para falar a verdade. Então, sentem de uma forma negativa, ao invés de sentir, falam, peraí, o cara está me chamando de frouxo, eu vou reagir, vou mostrar que não sou tal. Aí não, aí ele vai lá, você viu lá o que o seu diretor falou, o empresário já liga, fica aquela coisa, e acaba que vira uma picuinha. Vira uma picuinha. Então, isso hoje está meio complicado, por isso você tem que saber... E essa no Vila virou mais picuinha do que estímulo? Até porque não tiveram os resultados, mas durante um período só, porque depois, o Cisanando conversou com o grupo, depois o Cisanando saiu, se fosse foi isso, falta então, de dinheiro mesmo, né? Eu creio que ali no final, mais foi falta de dinheiro. Não era, se você for analisar assim, era um grupo que tinha qualidades, mas você vai falar como caiu. Mas se você pegar hoje, vários jogadores daqueles que estavam ano passado estão aí jogando de titular em vários clubes, Série A, Série B, mas assim, no momento quando reuniu no Vila Nova, não deu certo. Eu me lembro no Facebook você fez um desabafo quando você saiu em relação às pessoas que estavam assumindo o Vila naquele momento. O que você queria dizer, Edmar Vasconcelos? Porque eu senti que naquele momento eu voltaria a comandar o grupo, né? E até por sentir que o grupo não queria mais mudanças em relação a técnicos, que foram várias mudanças. E aquilo ali, de repente, eu vi que tinha pessoas que entraram, no momento, oportunistas, né? Criaram uma outra situação, não visando nem o lado do grupo, o lado da instituição. E aí foi dentro daquilo ali que naquele momento eu já senti também, e cheguei a falar para esse diretor, olha, não é porque eu estou saindo, poderia ser uma outra pessoa, mas que a partir de agora esse grupo não tem mais mudança de técnico, mais situações, o pessoal já não, e ainda mais que estava com problemas já, começando a ter problemas financeiros, então foi esse o desabafo. O que aconteceu com o Vila aí no Campeonato Goiano na questão administrativa? Não foi surpresa para você então? Olha, o Vila Nova tem uma torcida muito forte. Eu vejo até essa questão de Facebook, embora eu não trabalhei no Goiás como técnico, mas você vê assim, um período, e até hoje, o tanto de pessoal pedindo para adicionar, e gente, torcedores, e muita gente que ligadas ali pela passagem que eu tive no Vila Nova. Mas o Vila Nova, a torcida eu creio que ela está crescendo, assim, vou falar em números, claro, mas evoluindo, em vários sentidos. Mas dentro do Vila Nova, você sentia o pessoal ao contrário ali, falar, não, aquela famosa frase, para que isso? Não vamos mexer com isso, não vamos organizar, não, organizar acaba. Isso não existe, o clube tem que organizar, tem que ter as melhorias. Então, hoje, eu não vou nem falar muito agora do pessoal que está lá, eu creio que o pessoal que está tentando fazer um trabalho sério, mas a situação anterior do que aconteceu é desgastante, realmente para a torcida é humilhante. Edmar Vasconcelos, você é feliz? Sou feliz, graças a Deus, por tudo, né, tanto da minha família, profissionalmente, pelos amigos, por tudo que eu tenho conquistado, né, mesmo que no futebol conquistei muitas coisas como preparador físico, como auxiliar técnico, não como técnico, mas assim, para mim também eu sou feliz porque sei que se eu não chegar a conquistar, não tiver as oportunidades, também pela minha maneira de ser, de nunca estar compactuando com situações no futebol, situações sujas. Então, eu vou ser sempre feliz, porque onde eu passar, eu vou ter sempre aquele carinho, as amizades, o pessoal vai me respeitar. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço. Aí, tabelamos com Edmar Vasconcelos, técnico de futebol. Logo mais, às 8h30 da noite, tem o Mais Esportes aqui na PUC TV Goiás. A você um abraço e uma boa tarde. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas